Vamos começar aprendendo sobre alimentação. Esse assunto foi escolhido a dedo. É um assunto que muita gente quer entender para poder fazer a melhor opção e hoje a gente vai desvendar tudo sobre açúcares e adoçantes, entender se eles fazem mal mesmo, qual seria a melhor opção ou como é que a gente vai lidar com as nossas vontades de um docinho de vez em quando. E por isso eu recebo ele, que é nutrólogo, estudioso, pesquisador nas áreas de emagrecimento, fitness, longevidade, modulação hormonal, medicina preventiva, nutrologia e medicina esportiva, Dr. Cláudio Mucci. Como Olá, vai? Tudo bem? Como é que você está? Tudo bom, doutor? Tudo Seja bom? muito bem-vindo. Obrigado. É uma alegria te receber. Obrigado, que eu agradeço. E eu fico encantada porque o doutor Cláudio, ele não só cuida dos pacientes bem, mas como se cuida bem. Tá sempre elegante, sempre magrinho, Sempre né? magrinho. Sempre magrinho. Vou te convidar para sentar desse obrigado. lado. Eu sento Obrigado. aqui para a Obrigado. gente manter o nosso Com distanciamento certeza, social. no mínimo 1,5 m, né? Tem Né? que ficar, Eu acho que a né? gente tá uns dois, pelo menos. Dois, né? no mínimo 2. Mas tá jóia. Obrigada, viu, pelo seu Eu que tempo e sua agradeço. disponibilidade. Agradeço mesmo. Doutor, açúcar ou adoçante? Esse é o nosso tema. Legal. Então, pensar que os dois não são bons, né? É como você falou, mas minha vontade de comer um doce é grande, né? O que eu faço? Primeiro vamos falar um pouco do açúcar, que é uma coisa que há muitos anos atrás não se comia açúcar. Açúcar era para coisa para os ricos, né? Era ricos, só os milionários, porque era muito caro, né? Então, o doce que você tinha era o doce das frutas, o doce do mel. Mesmo assim, era difícil você pegar o mel, né? Chegar até a colmeia para pegar o mel, lugares altos era mais difícil. Mas daí o açúcar foi ficando cada vez mais barato, né? Então, principalmente o açúcar refinado, o açúcar branco, que é o mais maléfico de todos. Então, hoje em dia, a média de consumo de açúcar por pessoa é em torno de 80 a 100 quilos de açúcar por ano. Meu Deus do céu. É muito açúcar. E né? a gente não se dá conta, né? Dá conta. E cada vez mais açúcar. Em tudo que a gente compra tem açúcar, tem adoçantes. Tem os adoçantes naturais e os artificiais. Os adoçantes naturais, nós temos o açúcar derivado do açúcar de coco, que tem o açúcar branco, o açúcar de confeiteiro, que são os piores, e tem o mascavo, que é o mais puro dos açúcares, né? Seria melhor o mascavo, né? Para todo mundo, mas o mascavo, ele, por ser mais úmido, ele tem mais chance de formar fungos, e os fungos podem fazer mal, né? E outra coisa, para adoçar com mascavo também não dá um gosto muito bom, né? Não adoça tanto quanto o açúcar, mas o mascavo é o mais rico em minerais e vitaminas, então seria o mais benéfico. Então, tirando o mascavo, que é esse mais úmido, daí nós teríamos o demerara. Então, se for usar açúcar, use o demerara. É preferível não usar. O que é o açúcar demerara? É um pouco mais modificado que o mascavo. Então, ele tem mais usa química para fazer essas modificações, mas ele é menos ruim que o açúcar branco. Então, mascavo seria o melhor, mas tem fungos. Demerara é o melhor de todos, né? Mas também tem que tomar cuidado, que engorda e tem todas as coisas ruins do açúcar. Depois tem O que é coisa ruim do açúcar? Coisa ruim do açúcar. Nós temos que lembrar que eu sempre falo, todas as doenças ou são genéticas, que você adquiriu sua família, congênita intraútero, ou o resto é tudo inflamatória. Nós temos no nosso corpo o hormônio mais inflamatório que tem, que é a insulina. Cada vez que você usa o açúcar, você aumenta a sua insulina. Então, aumenta a insulina. Então, aumenta o hormônio que é o mais inflamatório, que mais causa doenças. Todas as doenças, tudo que você pensar de doenças é por inflamação. Diabetes, infarto, derrame, obesidade, diabetes e todas as doenças. Alzheimer, Parkinson, todas por inflamação. Então, cada vez que você come o açúcar, por isso que o açúcar é ruim, cada vez que você come açúcar, você tem a chance dessas doenças todas. Cada vez mais, porque antigamente não tinha. Antigamente não se comia açúcar. Mas antigamente as pessoas não viviam menos? A estimativa de vida não aumentou? Vivia menos. Por quê? Vivia menos, mas vivia mais saudável. Então, você tinha infecções. Morria por vários tipos de infecções. Não tinha essas coisas melhores que nós temos, antibióticos. Então, por isso que elas viviam menos.
mas elas viviam menos doentes. Agora você pega as pessoas que você conhece, os avós, bisavós, assim, você vê que eles eram mais saudáveis. Então, o índice de doenças como câncer exatamente, era menor, o Alzheimer, Parkinson, é verdade. Diabetes era muito menor. Então, com tudo isso aí, das modernidades, o açúcar é uma das coisas que causam mal, aumenta a insulina e causa todas essas doenças. Então, hoje, vive-se mais doente. Não é você viver mais, é melhor você viver com qualidade de vida. Então, é como diz, viver como uma luz, brilhar o tempo inteiro, de repente apagar. Não ficar piscando, cheio de doenças. Então, o açúcar, porque nós vamos falar de açúcares e adoçantes. O açúcar seria melhor mascavo, mas tem fungos. Depois, se for usar açúcar mesmo, é o demerara. Usar o demerara. Porque quanto mais refinado, pior. O açúcar branco, açúcar de mesa, é o açúcar que não tem nada de coisas boas. Não tem vitamina, não tem minerais, não tem nada, só tem calorias. Então, você come açúcar, é uma sensação boa que você tem, mas não tem nada de bom, nada para melhorar a sua saúde, só para te engordar e para trazer as doenças. E a gente não está falando só do açúcar do cafezinho, né? A gente está falando do açúcar que a gente coloca nos bolos, nos doces. Mas o que a gente vai fazer com essa vontade, falando ainda sobre açúcar, antes da gente passar para a área dos adoçantes, com essa vontade de um bolo, de um doce, de uma festa de aniversário, por exemplo, a gente não pode comer? Não. Não dá para falar que não pode, é impossível praticamente hoje em dia falar não pode, né? A gente tem que tentar evitar ao máximo possível. Vai tomar um cafezinho? Começa a mudar os hábitos. Se gosta muito de açúcar? Passa para o açúcar melhor, que é o demerara. Então, começa a pôr um pouquinho de demerara e vai tirando. Aos poucos, a gente consegue se habituar ao gosto do café, por exemplo. Sabe que eu agora me habituei, né? Por tua causa, que a gente já tinha conversado outras vezes, eu falei, eu vou tentar. E eu descobri que eu gostava, na verdade, de qualquer coisa com açúcar, então não era o café. Aí no começo eu achei estranho aquele café, depois, gente, eu me adaptei de um jeito que se você me der um café com açúcar, eu não consigo nem pôr na boca. Não pôr? Eu só gosto do café puro, e café puro é gostoso, né? E café puro dá pra gente... Consegue saborear o café. É muito legal. Agora, falar pra você que é fácil, no primeiro dia que você vai tomar o café você vai gostar? Não, eu acho que eu demorei uns 10 dias pra falar, mas é em torno disso mesmo, pra gente se adaptar. Mas por que o açúcar é tão desejado e tão estimulante? Cada vez que você come o açúcar branco principalmente, o índice glicêmico dele, ou seja, a passagem de glicose para o seu sangue é muito alta. Muito alta, aumenta a sua glicose, dá uma super energia. Então você sente energia, você sente prazer porque você comeu açúcar. Mas daí em seguida vem a insulina, que é um inflamatório, abaixa o seu açúcar de vez. Daí você fica, tô com fome. Daí você quer comer mais açúcar, porque açúcar te dá energia. É um vício. Você sabe que o açúcar vai te dar energia, me sinto bem comer um açúcar. Dá energia por pouco tempo. A insulina vem, abaixa, você te dá mais fome. Então, o açúcar não é uma coisa boa. Crianças, o duro é se ver criancinhas que a mãe está pondo no suco que já é muito doce, que tem frutose, que já não é uma coisa maravilhosa, põe açúcar. Põe açúcar no leitinho, põe achocolatados no leitinho. Então tem que tomar cuidado, a gente tem que criar bem os filhos da gente para que eles... E não é só isso, né? Tem as balinhas, os chicletes, os pirulitos, né? Então, é doce, dá energia. A criança quer energia, a criança não é boba, ninguém nós somos bobos. É verdade que açúcar vicia? Vicia por quê? Você come açúcar e te dá muita energia. A sua glicose aumenta rapidinho, te dá energia, você fica eufórico, mas daí abaixa de novo. Daí você quer mais açúcar, para ter essa euforia de novo. Entendeu? E aí vieram os edulcorantes, os adoçantes artificiais. Primeiro veio a sacarina, que foi feita em 1879. É um derivado do petróleo. Então, foi o primeiro adoçante artificial que veio, 1879. Só que a coisa ruim dele é que dava um gosto muito ruim, tá? Quase que nem se usa, dava um gosto muito ruim. Mas tem uma coisa daí que eu gosto de falar também. Mas eu vou usar adoçante para emagrecer, para ficar melhor. Com exceção dos diabéticos, né? Para ficar melhor, mas lê do engano. Porque cada vez que você usa adoçante, a natureza é sábia.
você está com fome, você olha a comida, você saliva. Saliva porque você sabe que você vai comer aquilo lá, você prepara a sua boca cheia de saliva para começar a quebrar o alimento. Cada vez que você pega uma bebida ou uma comida com adoçante, não tem calorias ou baixas calorias, você põe na sua boca, o que vai acontecer? O seu corpo fala, opa, está vindo açúcar. E o que o seu pâncreas faz? Produz insulina, que eu te falei que é o hormônio mais inflamatório que existe. Então dá no mesmo, é péssimo. Mesmo, é péssimo do mesmo jeito. Até para os diabéticos. Até para os diabéticos. Então, essa história que eu vou comer adoçante para emagrecer é bobagem. Porque quando você come adoçante, você vai produzir insulina, porque na sua língua tem o local que vai identificar a substância doce, você vai produzir insulina. Você produz insulina, você inflama. Você inflama os seus receptores de insulina, você inflama o corpo inteiro e você acontece o quê? Engorda. Porque engordar é mais... A palavra engordar vem de você inflamar. Você inflama, engorda. E nesse momento de Covid, a gente sabe que inflamar é péssimo. A gente morre de Covid porque quando, frente ao vírus, o seu pulmão olha o vírus, ele inflama muito para se defender. Então, quanto mais inflamado você é, pior. Você inflama muito, tem que ser entubado e muitas vezes morre. Quem que morre de Covid? São as pessoas que são obesas, diabéticos, tudo inflamado. Obesos, diabéticos, hipertensos, tudo inflamado. Então, as pessoas inflamadas são as pessoas que mais morrem de Covid. E vamos lembrar, o açúcar e o adoçante inflama, tá? Se eu não quero tirar, pelo menos nesse momento, tira o açúcar, diminui o açúcar da sua vida. Esse momento pede que a gente seja menos inflamado possível, para se defender, para não ter essa coisa ruim do Covid que você inflama muito. Então, menos açúcar, inflama menos. Olha que informação importante para a gente. Eu sei que é um desafio, para mim também é um desafio. Hoje, então, eu já sei que eu vou comer açúcar. Mas como pode, de vez em quando, eu vou me dar essa carta de absolução. Porque hoje é aniversário do meu filho e vai ter bolo. E aí eu vou comer um bolinho. Não, com certeza. Mas aí depois, então, eu combino com você que está em casa que a gente não vai comer mais. A não ser que seja aniversário do seu também qualquer dia desses, tá? Agora vamos aqui de volta com o Dr. Cláudio Muti falando sobre açúcar. Gente, vamos evitar o açúcar. Evitar o máximo possível. Daí todo mundo pergunta, quando a gente fala disso aí, o açúcar de coco é melhor. Não tem melhor, entendeu? Tudo é ruim. Mas o açúcar de coco, ele é feito da seiva do coqueiro. Ele é menos ruim. O inconveniente é que ele é caro, né? Mais caro que o açúcar comum. Não, mas se ele é menos ruim e ele é tão mais caro, é melhor a gente evitar todo tipo de açúcar. Evitar, com Mas aí, por exemplo, na vontade do doce, eu agora tô com o hábito de trazer todo dia aqui para minha sobremesa uma tâmara. Pode? Então, o melhor seria para a sua sobremesa trazer um pedacinho de coco. O coco é melhor. Ou as oleaginosas, né? Uma nozes, uma castanha, porque quando você come só a tâmara também tem frutose. Isso faz aumentar a sua glicemia e aumenta a sua insulina. Nos intervalos, a melhor coisa que tem no café da manhã, entre o café da manhã e o almoço e jantar, é comer o coco, é comer um ovo. Você pode trazer um ovo. Não é tirar essa necessidade de açúcar. Você acha que do mesmo jeito que a gente consegue se adaptar de tomar o cafezinho sem açúcar, a gente consegue se adaptar de não gostar tanto de açúcar, não depender tanto desse paladarzinho doce? Então, cada vez que você come açúcar, você tem aquela coisa, aquela coisa boa que você sente, né? Então você tem que ir tirando, principalmente das crianças. As mães que querem dar coisinhas doces para a criança, para deixar as crianças mais felizes, ficam mais eufóricas, mas acabam ficando viciadas no açúcar. Então, a gente tem que tirar o máximo possível. E cuidado com as coisas que a gente compra, diet, light também, que não são perfeitas também. Refrigerante, refrigerante é diet, mas, nossa, é um tipo de adoçante que tem que realmente te faz muito mal. Muito o negócio é isso aqui, então, né? O negócio é água, né? E entre o refrigerante diet e o refrigerante normal, é até melhor o normal, faz menos mal. Ó,
Bom, temos perguntas na tela, mas você ainda não acabou de falar sobre os adoçantes. Você começou falando da Sacarina. Sacarina. Que é o primeiro. Tem o Stevia. O Stevia que é muito falado hoje em dia. Até há pouco tempo, acreditava-se que o Stevia seria a solução, a melhor coisa do mundo. Mas hoje já tem trabalho que mostra que o Stevia pode trazer malefícios. O Stevia é associado como um disruptor endócrino. O que é isso? Ele tem ação como se fosse a progesterona. A mulher produz estrógeno e progesterona, mas o homem também produz a progesterona. Então, quais malefícios que o Stevia pode causar? Como ele é parecido com a progesterona, ele pode entrar no receptor da progesterona e fazer o quê? Diminuir a ação que a progesterona normal teria das células crescerem. Então, pode aumentar o risco de câncer. Nossa, isso é muito Porque sério. a mulher produz que protege estrógeno, que faz as células crescerem. Daí ela produz progesterona, que diminui esse crescimento das células. Se a progesterona não for feita, não for utilizada, entrar o Stevia no local do receptor da progesterona, só vai crescer, ela não vai fazer esse efeito. Então, atrapalha na fertilidade, aumenta o risco de endometriose. Endometriose é uma coisa que não tinha no passado, cada vez está se tendo mais endometriose. E as mulheres sofrem com endometriose, né? Com cólicas terríveis. Endometriose nada mais é que a diminuição da progesterona. E você tem a diminuição da progesterona por vários motivos. Só de você inflamar com todas as outras coisas, inclusive o açúcar, você inflama, você tem menos nutrientes, você faz menos progesterona. Por isso que hoje em dia as mulheres têm mais endometriose e mais dificuldade de engravidar. Antigamente não tinha isso, era raro quem não conseguia, hoje é muito. Agora também as mulheres estão esperando demais para engravidar, né, mulherada? Tem aí um risco de gravidez tardia, a gente tem que ficar bem atenta com isso. Eu acho que a natureza é muito sábia, viu? É bom ser mãe nova. Aliás, hoje eu falei que é aniversário do meu filho, deixa eu mandar um beijo para ele. Gabriel, te amo muito, Gabriel tá completando 28 anos e eu sou mó orgulhosa, assim, de ter um filho, um homem, que eu tenho orgulho, admiração, casado, e eu ainda me considero uma menina, olha que beleza. Então, mas não parece que tem filho de 28. Tenho filho de 28 anos, aí, maravilhoso. Bem, mas é muito bom. Então, a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Aí, adoçante, o que mais que você teria? Então, o Stevia tem essa história de ser... funcionar como um disruptor endócrino, né? E causar todas essas coisas também. Então, o que eu recomendo sempre? Eu estou usando adoçante, então a gente tem que fazer o seguinte, variar um pouquinho dos adoçantes. Você variando, cada um tem um efeito ruim, entendeu? Ah, então todos. Porque tem essa turma aí dos fit, da galera que é moderninha, que só come coisa fit, light, etc. Que é tal do xilitol, do iritrol. Até esses também têm algumas complicações. Então, também. O xilitol é bem legal de usar, 40% menos caloria que o açúcar, mas daí tem frutose também. Ah, mas ele também vai mandar aumentar a insulina. De que vai entrar... a insulina. Ah, então também tem vai que saber disso aí. Então o xilitol é bom, mas não é maravilhoso. Também é melhor substituir o açúcar por xilitol. Ele adoça tanto quanto o açúcar também e ele dá menos caloria. Menos caloria, daí você sobe menos a sua insulina, mas... Quando passa do intestino, mas o doce da boca faz a insulina subir do mesmo jeito. Igual o adoçante convencional. Igual o adoçante. Porque você pensa, se não tem caloria nenhuma ou se tem menos caloria, vai passar para o meu sangue, vai subir menos a insulina. Mas no doce da boca já vai mandar o seu pâncreas produzir insulina. Bom, gente, estamos roubados. Não, Manda sua pergunta no 11 9 50 45 18 40. A gente vai ter que cortar esse negócio da nossa vida. Vamos tentar tirar esse açúcar, hein? Diminuir, vai diminuindo aos poucos, vai melhorando. Vamos diminuindo. Deixa eu colocar aqui na tela algumas perguntas. Porque a gente já está recebendo a primeira. Olha, gostaria de saber como fazer para sair da dependência do açúcar sem sofrer muito. Eu amei sua pergunta, que é para mim também. Essa resposta eu quero. É para todo mundo faz essa pergunta. Ah, mas como que eu vou conseguir largar do açúcar? Aos poucos, minha gente, vai sendo aos pouquinhos. Ah, eu preciso do açúcar, então tira o açúcar refinado, que o açúcar refinado é o pior açúcar que tem. Só pede para açúcar de confeiteiro. Então, é o pior. O açúcar refinado, para chegar a ficar branquinho, tem metais tóxicos também. Então, metais pesados. Então, é ruim, é muito ruim. É ruim para dar diabetes, é ruim para os hipertensos, é muito ruim. Então, você quer sair sem sofrimento?
vai passar para o açúcar demerara, passa para o açúcar demerara e começa diminuindo. O corpo da gente é muito inteligente, a natureza é perfeita, a gente se acostuma a tudo. Você vai se acostumando e vai largando aos pouquinhos. Começa com o café, que nem a Cláudia falou, vai diminuindo o café, depois você tira o açúcar do café e outras coisas também, vai substituindo. Quer fazer um bolo? Quer o sabor doce do bolo? Usa o xilitol, né? Legal. Vamos fazer um lance assim, eu te ajudo, você me ajuda? Vou postar daqui a pouco a foto da roupa do dia e aí você coloca lá que estamos juntos nessa história de tentar tirar o açúcar e aí a gente vai dando força um pro outro. Eu acho que é legal a gente estar comprometido. Eu vou me comprometer com vocês. Vamos pra próxima? Vamos. Posso trocar açúcar mascavo por rapadura ou mel? Ai, gostei também, porque eu gosto de mel. Então, pode trocar, a gente pode fazer tudo que quiser pode fazer. Mas é melhor, seria melhor. O mascavo, a rapadura é quase a mesma coisa que o mascavo. O mel tem quase a mesma quantidade de calorias que o açúcar comum. O mel adoça bastante também, mas o mel tem frutose. Eu não falei da frutose, quero falar da frutose. A frutose, que vem das frutas, de alguns vegetais, a frutose, ela dá o sabor doce, mas ela tem uma coisa ruim. A frutose, quando você ingere muita frutose, que é a fruta, o açúcar da fruta, essa frutose vai para o fígado. Para o fígado é transformado em triglicérides, gordura, muita fruta. Então, suco de fruta vai aumentar seu triglicérides, vai aumentar o depósito de gordura e para quem tem esteatose hepática, então, é um veneno. Se você tem esteatose hepática, gordura no fígado, lembre-se, frutose é ruim. Suco nunca. Suco não deve ser usado, né? É melhor você comer a fruta, porque quando você come a fruta, passa mais lentamente essa frutose para o seu sangue e os efeitos maléficos vão ser menores. Então, essas coisas de fazer, eu tomo um suquinho, as pacientes falam, eu tomo um suco natural de laranja. É bom, doutor? Não, não é bom de jeito nenhum. É muita frutose. Lembre-se, frutose vai para o fígado, ele é transformado em triglicérides e gordura. Você engorda, você aumenta seu triglicérides e faz depósito de gordura no seu fígado, esteatose hepática. Falar nada. Próxima pergunta. Estou aqui já me comprometendo com você. A gente vai melhorar nessa questão. Meus sobrinhos de 8 e 3 anos amam comer chocolate. Para a idade deles é normal? Qual é a quantidade certa que devemos dar? Então, chocolate é maravilhoso, é muito bom. Chocolate produz uma substância que te dá prazer, uma substância, um neurotransmissor que te dá prazer. Mas tem que lembrar o seguinte, chocolate ao leite e o chocolate, o chocolate branco é o pior. O branco não tem coisas boas, porque o chocolate tem substâncias ótimas, são substâncias antioxidantes, substâncias que ajudam a melhorar seu corpo. Então, chocolate branco, ruim. Chocolate ao leite, menos ruim. O melhor chocolate, você quer dar para o seu sobrinho de 8, 3 anos, dá chocolate 60%, tem bastante cacau. E tem bastante coisas boas, vai ajudar muito a criança, vai dar essa sensação boa, vai mudando. Você acha que 60% vai ser muito difícil? Começa com 40%, passa para 50%, passa para 60%, até 70%. Porque cacau tem substâncias ótimas que vai fazer muito bem para você e para o seu sobrinho. E quanto dá? 1, 2, 3 quadradinhos por dia. Tá, Joia. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu não consigo descobrir lendo os rótulos. Chocolate meio amargo, ele é 50%, 60% cacau? Porque assim, só vem escrito meio amargo. Mas tem que estar quantos por cento? Então, esse meio amargo não significa que ele só é amargo. É meio amargo. Então, é o melhor para você usar. Mas aí você tem que usar, como eu falei, 60%, 70%. É o melhor chocolate que tem. Aí tem que estar escrito ali, né? Escrito ali, 70%. Tá joia. Nosso tempo acabou mesmo, gente. Isso é muito triste, porque eu queria, doutor Cláudio Muti, aqui o dia inteiro. Eu também queria ficar o dia inteiro. A culpa é da Ronéia. Tá vendo? É o seguinte, a gente vai trazê-lo, claro que mais vezes, porque volta e meia ele vem aqui nos ajudar, mas hoje esse recado vai ficar martelando na minha cabeça, na cabeça de todo mundo que está assistindo o programa, eu não tenho dúvida, e eu já agradeço a sua contribuição com a nossa saúde, viu? Que beleza. Posso dar meu Instagram?
Eu ia dar, mas pode dar Cláudio você, Mutti. então. E eu quero falar que agora eu tô com um canal no YouTube, tô postando, vou postar essa entrevista lá. Meu canal no YouTube é Dr. Cláudio Mutti. Por favor, entre, se inscrevam e ativem o sininho para serem notificados de todos os vídeos novos que teremos. Olha lá como ele tá bem blogueiro, youtuber. Agora virei blogueiro. É assim, DR Cláudio Mutti e o Ti é com 2 T's, tá? DR Cláudio Mutti. Pode seguir no Face, no Insta e no YouTube. Se quiser marcar para bater um papo, conhecê-lo pessoalmente, é no 11 9 4008 9272. Sou fã do seu trabalho, meus parabéns e muito obrigada por estar aqui. Com Deus. Uma ótima tarde. Obrigado. Vamos seguindo?